Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje, nós vamos conversar com a assistente social e artesã guarulhense, Cristiane Giuliari, mais conhecida como Cris Giuliari. Ela é idealizadora e coordenadora do projeto Lídia Mulheres Guarulhenses, que ensina artesanato como forma de geração de renda para mulheres em vulnerabilidade social. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Cris. Olá, obrigada pelo convite, Eli, obrigada ao programa, muito obrigada. Bom, numa situação nacional, em que a gente vive um momento de 9,8% de desemprego, esse é um dado do IBGE de maio deste ano, É uma necessidade falar de projetos de geração de renda. Eu queria que você contasse para a gente como que nasceu o projeto Lídia Mulheres Guarulhenses. Nasceu justamente dessa pesquisa. Ao contrário, né, já tem esse número enorme de pessoas desempregadas, mas muito maiores de mulheres também desempregadas e também de mulheres empreendendo. E aí, nesse universo todo e nessa questão da pandemia, um amigo aqui da cultura me incentivou e falou, o Thiago Matos falou, por que você não se inscreve como artesã? Você já tem o projeto, porque já era um projeto que eu já fazia em outras entidades há muitos anos. E eu tinha muito desejo de fazê-lo desta forma, incentivando as mulheres a se aproximar da arte, e não necessariamente que essa arte fosse a que ela fosse utilizar para empreender, como aconteceu com algumas das meninas que se inscreveram no curso. E aí o curso aconteceu para 40 mulheres com 2 atividades. E agora, outra coisa interessante, Eu fiquei curiosa para saber por que você resolveu batizar o projeto de Lídia. Precisava de ser uma mulher, né? Precisava de ser uma mulher forte, precisava de ser uma mulher destemida, precisava de ser uma mulher que não pediu permissão, nem autorização. E aí, nas leituras bíblicas, eu encontrei a Lídia, uma mulher empreendedora, amiga de Paulo, que naquele momento não era um cara muito interessante para ser amigo de ninguém, havia acabado de sair de uma prisão, e ela caminhava por esse universo, porque a púrpura ela era usada para trazer cor para os tecidos, então era um artigo valioso, então ela era bem relacionada, e essa é a nossa ideia. O projeto Lídia não é só sobre empreender, nem só sobre artesanato. As meninas, quando ouvirem, as que já conhecem o projeto, vão dizer que não é sobre o artesanato. Parece que é sobre artesanato, mas é muito mais sobre nós. Por isso ele é, e nós também somos agora as Lídias, mulheres empreendedoras. Em março de 2021, quando vocês aí fizeram uma edição do projeto, vocês definiram um público que era um público de, claro, mulheres, com baixa renda, em situação de vulnerabilidade, mas destinaram também as vagas para as mulheres negras, Queria que você me explicasse os critérios, a escolha desse público-alvo. Nós desejamos trabalhar também com as minorias, E no sentido de minoria não é no número, tá? Não é no número de pessoas, porque nós somos a maioria negras e afrodescendentes, nós somos participantes desse processo todo de construção do país e de muitas outras nações. Então, quando eu pensei nesse recorte racial, eu pensei pelo número. Traziam-se número de que mulheres empreendedoras era um número de baixo, de 40% das mulheres, mas das mulheres negras ele era mais baixo ainda, ele era em torno de 25%, e essas dificuldades. Então, nesse momento, a gente fez esse recorte, e aí pensando que, eu acho que até ao longo da entrevista a gente vai conseguir falar, porque quando nós iniciamos, foi a Permita-se que gerou as aulas de artesanato em fio náutico. E nesse processo nasce a Uzi Jasmin.
E as meninas da Uzi Jasmine são duas, mas elas são 5, mais duas que se apresentam. São 5 irmãs. E elas falam o idioma espanhol. Eu falei, então a gente pode pegar esse recorte de outra parcela de mulheres. Nós não atingimos. E nós não atingimos por quê? Porque as mulheres bolivianas, elas não têm esse tempo. Que é quando você me pergunta por que Lídia e vamos lidiar, é um momento de suspensão do seu cotidiano. E nós percebemos também nesses encontros, Eli, que quando a gente está ali por 2 horas e meia, as mulheres trazem essas angústias de que eu não estou fazendo nada nesse horário, eu teria uma criança para buscar na escola, um filho, eu tenho tarefas, eu tenho trabalho, ou eu não tenho trabalho. Então, nós também temos nesse projeto agora, aniversariando de 1 ano, terapeuta, para que a gente também possa conversar sobre essas angústias. Então, esses recortes que a gente faz é baseado em dados. Mesmo não atingindo as mulheres bolivianas, né, nós entendemos um dado grave. Elas não têm suspensão do cotidiano, então elas não poderiam não estar trabalhando para estar fazendo um curso. Você falou um pouquinho assim do material que vocês utilizam nas aulas, né, o que vocês produzem, que é aí o colar de fio náutico. Você está usando um, inclusive, né? Muito, Eu estou muito usando. Eu costumo e usá-los na... Desculpa te interromper. não pode falar. Você costuma utilizar em que situação? Quase sempre, quando as meninas vão confeccionando, eu falo, eu quero esse também. Esse é o colar Lídia. Nós definimos que daqui 325 dias, nós inauguraremos o nosso espaço, que é uma surpresa que eu acho que está aí também. E aí eu pedi permissão para a primeira instrutora que ministrou as aulas de fio náutico. Eu falei para ela, você permite que ele tenha nome? Especificamente esse tipo, não as cores, mas esse tipo de nó, que ele tenha nome, ele pode chamar Lídia. Então esse é o colar Lídia, que com ele, na produção dele, é o que nós faremos fundos para ter o nosso espaço Lídia, daqui 325 dias, eu acho, mais ou menos. E fala para mim, além do colar, dos colares de fio náutico que vocês produzem, vocês decidiram também trabalhar com cartonagem, né? Eu queria saber o motivo dessa escolha, né? Desses dois tipos de materiais, né? De fio e também de cartonagem. Inicialmente foi porque são habilidades que a gente tem, né? A instrutora do Permita-se, a Eli Souza, ela é minha prima e ela faz os colares, brincos e chaveiros de fio náutico. Então eu a convidei para participar do projeto. E a cartonagem é porque é por onde eu caminho, porque nos convites eu utilizo muito. Então a gente fez, a caixa está até aqui. Ela é de batom, mas como eu não tenho esse número de batom, eu uso a minha para esmalte. Então, a caixa, ela é o nosso carro-chefe, mas ela tem um segredo que eu acabei contando para as meninas para trazer mais tranquilidade. A caixa, ela não é difícil, ela é demorada porque ela tem muitos processos. E aí, nesses processos de arte dessa caixa, a gente consegue trazer percepções mais rápido de como essa mulher está. Então, a gente percebe a impaciência, a gente percebe como que ela está se sentindo. Na última aula que nós tivemos na biblioteca, teve mulheres que cortou o tecido antes, e aí a caixa está emendada, ficou linda emendada, porque existe um processo dentro da arte que ela não tem erro. Nós não erramos. E eu acho que esse é o processo mais lindo que tem na arte, porque quando você acha que você errou, você faz uma linda peça. E quando você acha que não está bom, você até encontra um cliente que fala, eu nunca vi. Então, são sobre essas coisas. Então, o processo da caixa, ele é um processo que vai sair sua criatividade, o seu momento, o seu estresse, sua angústia, a sua impaciência, e ali dentro desse projeto Lídia é um lugar que a gente também quer
E não é sobre tratamento, a gente também quer conversar sobre essas angústias, porque às vezes a angústia, ela não significa uma doença, às vezes, ela significa um momento, eu só precisava de conversar, eu só precisava de colocar para fora. Então, na caixa, ela tem esse sentido e esse propósito, a caixa tem um propósito. É nessa caixa aí você vai retirando essas informações, essas angústias nesse processo de elaboração, né? Uma arte-terapia que você Exatamente. acaba desenvolvendo com essas mulheres que participam, né? E elas vêm. Nessa última jornada, tinha uma menina muito jovem, ela é até do meu convívio, assim, já foi, né, do meu convívio, e ela estava presente. E ela falou assim: eu fiz essa caixa na força do ódio. E eu achei muito interessante. Eu falei: então vamos conversar sobre isso, porque você precisa parar ali por 40 minutos a 1 hora. E nós não nos permitimos, como mulheres, parar por 1 hora, porque em 1 hora eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não vou fazer isso para minha vida. E eu parei 1 hora e não é isso. Dentro desse processo todo do projeto Lídia, saíram pessoas que foram trabalhar com chocolateria, que tem uma empresa de chocolate a qual eu já fui cliente. Ano passado mesmo eu comprei no aniversário da minha filha, de uma das meninas que participaram do projeto. Saíram boleiras. E eu quero repartir com você uma situação assim, que para mim foi muito particular. Naquele momento de pandemia, o meu interesse não era formar mulheres empreendedoras, era também chegar a essa casa com algum recurso que de alguma forma pudesse virar qualquer outro recurso. Não sei se você me entende, e se as pessoas também vão entender, mas você tinha um recurso muito valioso. A gente conseguiu entregar uma base de corte que ela tem um valor de R$ 69. Eu entreguei 40 dentro desse processo. E até acredito que poderia ser mais divulgado o que nós fizemos da Lei Aldir Blanc para que ela não tivesse sido vetada, porque eu fiz uma jornada para 40 mulheres com todo o material que você possa imaginar de marcas das melhores. E nessa última jornada eu já fiz um bem menor, 15 mulheres, recurso próprio. Então tem toda essa situação que envolve os nossos sonhos, porque o artista ele é remunerado, eu sou remunerada, eu também trabalho remunerada, mas eu também trabalho para o outro. E eu acredito que isso é o que deveria ter sido vivenciado e conhecido e sabido pela população também, né? Porque eu não consegui alcançar todo mundo, eu não consegui alcançar as mulheres periféricas. E eu tenho uma indignação, uma coisa ainda para entender, tenho conversado com em muitos lugares, em muitos serviços públicos, me ajudem a alcançar as mulheres vulneráveis, vamos conversar, porque não é só para essas que estão mais próximas ou sem um emprego. A gente também precisa de chegar nesses territórios, né? E o Projeto Lídia chegou num território da nossa cidade, que eu acho que é interessante citar aqui, que ela não recebeu na casa dela. O GPS não me levou até o endereço e ela falou: Cris, eu recebo a minha correspondência na avenida. Nós estamos falando de uma cidade deste tamanho. E então é esse lugar que a gente quer alcançar. Inclusive é essa pessoa, né? Essa aluna, né? Eu chamo de aluna. Eu não lido como sendo professora. Nós somos instrutoras, né? Com muito respeito aos mestres. Mas essa aluna é ela quem abre uma empresa de chocolate, num lugar onde ela não recebe a correspondência. Bom, a gente vai se aprofundar um pouco também sobre essa história e sobre mais um pouquinho sobre o projeto. A gente tem coisa para falar sobre o projeto e também sobre a trajetória da Cris Giuliari, mas no próximo bloco. Você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, nós entrevistamos hoje a artesã e assistente social Cris Giuliari.
Ela que é idealizadora e coordenadora do projeto Lídia Mulheres Guarulhenses. Bom, você estava contando para a gente, né, a importância do projeto para a vida dessas mulheres, né? Você justamente consegue identificar as angústias e também estimular as mulheres que participam a desenvolver aí esse lado empreendedor. Mas eu fiquei sabendo que antes de vocês ensinarem a parte prática, que é o artesanato, ali a cartonagem e também os colares, eh, vocês passam algumas palestras, vocês dão palestras para essas mulheres, né? E eu tenho aqui alguns temas: lugar e espaço da mulher brasileira, as faces dinâmicas do mundo do trabalho e também desafios da mulher e da mulher negra. Queria que você contasse para a gente sobre essa ideia de incluir as palestras, né, antes, inclusive, né, das aulas práticas, e a importância desse momento, né, desse conteúdo para essas mulheres. Eli, como a ideia é que surjam empreendedoras, nós pensamos em ter esse momento que elas possam ter uma aprendizagem. Então, a Carol Costa, ela traz para a gente não só a precificação, valor agregado, mas ela também traz esse novo mundo do trabalho, que é o nosso trabalho em casa. E quando nós trabalhamos em casa, e esse período pandêmico, home office, gera um mal-estar de que nós não estamos trabalhando. Então, também nesse espaço, nós conseguimos trazer essa conversa de que nós estamos sim trabalhando. Não, isso é super importante, inclusive, para a autoestima dessas mulheres, né? Porque elas estão lá produzindo artesanato, vendendo, estão gerando renda. É trabalho, né? Trabalho. Isso é super importante. Agora, uma coisa que eu queria saber, né, junto aí de todas essas informações do projeto, um pouco sobre você, porque você é artesã e você também é assistente social. Com esse projeto você uniu as duas coisas, né? Queria saber quem que nasceu primeiro, se foi artesã, se foi assistente social, como que foi esse processo de formação da Cris Juriari? Na verdade, os convites de casamento, o processo industrial deles sempre foi, nesses 20 anos, somente a parte de impressão gráfica. Então, todo o restante dele, ele é manual. Todos os meus convites foram feitos um a um. Eu procurei, em algum momento, entender, assim, minhas irmãs têm algumas habilidades de artesanato, e algumas primas, e eu falei, eu também tenho. E até essa história ancestral. A minha ancestralidade traz todo esse cenário criativo. E quando você comentou sobre artesanato e geração de renda, existe também um processo que pouco se fala, que é o nosso processo criativo. É necessário estar bem para criar. E é difícil encontrar uma artesã que copia. Ela pode ter uma ideia, e a partir dessa ideia nasce muitas outras coisas. Então, esse processo criativo, nós precisamos estar bem ou transmitir na nossa arte como nós também estamos. E a gente vê muitos artistas que não estavam bem, e sua arte não era uma arte tão conceitual, porque eu também trago isso, que a arte não é para eu ser avaliada, a arte é minha, ela é conceitual, ela é a partir de mim. E eu acho que isso também dentro do projeto Lídia é sobre você. É sobre você. Agora, no seu caso, pessoalmente, quem veio primeiro? Né, a Cris assistente social ou a Cris artesã, né, na sua história, na sua trajetória de vida? Tinha essa pergunta. Eu acho que eu já nasci assistente social. Eu nasci com o senso de justiça aguçado. E aí o artesanato veio aí por influência familiar, você falou, não é isso? Eu fiz algumas coisas ainda criança. E aí depois, aos 26 anos, quando eu inicio com os convites de casamento, eu me percebi nesse processo de criação. Então, por isso que eu acredito que ele veio depois, e mais o senso de justiça, ele aparece em todas as partes de mim, inclusive nos meus pés. Como assim nos seus pés? Eu ganhei uma aula recentemente, porque todo mundo pensa que assistente social briga o tempo inteiro, inclusive meus familiares. Eu disse, não, gente, eu só vou fazer uma reclamação
ou só vou fazer o que as pessoas dizem que são barracos, né? Eu não entendo essa expressão, mas eu só vou fazer algum barulho se faltar um direito. Então, nós trabalhamos com garantia de direito. E aí eu ganhei uma reflexologia, e quando eu entrei na sala e tirei meu sapato, o profissional falou assim: você tem o senso de justiça aguçado, está nos seus pés. Eu, como assim? Eles falou: qual a profissão que você tem? Eu, assistente social. Você não precisou nem dizer, né? Nada, os meus pés já dizem. Eu falei: então isso é mais forte do que eu. E aí eu tomei para mim que eu sou uma pessoa de 30. Então, se tiver faltando um direito, assistente social trabalha na garantia do direito. É sobre isso que nós trabalhamos. E depois você, inclusive, foi buscar aí formação, curso superior, né? E afirmou mesmo essa característica que já vem desde de bebê, né? Era melhor que eu buscasse. Eu tentei fazer algumas outras coisas, né? Eu fiz a minha primeira universidade foi de matemática, aí eu fiz mais uma vez, mais outra, mas eu não terminei. Eu terminei meu serviço social, eu fiz algumas especializações, estou fazendo uma especialização e fiz uma extensão, tentando fugir desse arcabouço sócio-jurídico, mas não teve jeito. E você também desenvolve, né, serviços voluntários há mais de 15 anos, inclusive na Casa André Luiz. E conta para mim como que você define o ser voluntário? Porque os projetos, a grande maioria dos projetos também acaba envolvendo um serviço voluntário, e você já atuou bastante tempo nessa área. Na Casas André Luiz, eu sou recente, eu devo ter 1 ano e meio. Eu tenho essa trajetória toda no voluntariado através de outras instituições. E inclusive as minhas colegas assistentes sociais, porque a gente tem uma crítica ao voluntariado, porque quando a gente está voluntariando, o Estado deixou de ser participante, de ser atuante, de ser responsável. Então, eu expliquei que no caso da Casa André Luiz, eu estou devolvendo tudo e não vai dar para eu devolver, eu sempre falo isso, não vai dar para eu devolver tudo que eles fizeram pela minha irmã, que é interna da Casa André Luiz, há muitos e muitos anos. Eu não era nem nascida quando a minha irmã já estava lá. E fez muita diferença nas nossas vidas. Então, de certa forma, a casa ter cuidado da minha irmã fez com que nós pudéssemos ter um outro olhar e um outro cuidado. Então, essa questão do voluntariado, ela nasce, mas eu não deixo de ocupar os lugares e esses espaços dizendo que essa é uma obrigação do poder público. A gente precisa de trazer, logo que você me provocou, de trazer aqui que não é fetiche. A gente precisa de tirar o fetiche que nós temos impregnado na sociedade e até em nós mesmos. Quando nós estamos fazendo bem, isso nos faz muito bem. Mas é legítimo que essa obrigação está sendo terceirizada quando ela é feita por uma pessoa de CPF, não uma instituição, porque eu também acredito que as instituições não governamentais que fazem esses processos, elas são necessárias e elas devem ser, sim, subsidiadas pelo governo. Então, a gente precisa tirar esse fetiche de que a responsabilidade é minha como cidadã de não ter feito nada por aquele ou por aquela situação ou instituição ou pessoa. Não é. É um momento, esse eu acho que é o momento mais oportuno para a gente dizer, sendo breve, que o Estado ele tem obrigações a serem cumpridas e eu estou aqui para dizer quais elas são, se ele não souber. Inclusive, né, você estava comentando durante aí o primeiro bloco que você, né, na primeira vez que você pôde oferecer o projeto LEAD, ou seja, pôde oferecer esse curso, você teve ali o auxílio da Lei Aldir Blanc, mas que você não tem mais esse auxílio, né? A segunda edição, você teve que utilizar, inclusive, recursos próprios. Como que está sendo essa busca por recursos para levar essa ideia adiante? Ela é complicada, porque ainda bem que não é meu nome, né? Porque quando você tem um projeto que tem um nome, ele fica sendo feito por você. A capa do nosso projeto, que é essa daqui, essa mulher aqui,
Ela é uma pessoa, parece um desenho, mas ela é uma pessoa. Ela é super bonita, né? Realmente artística essa capa. Quando ela ouvir que você falou que ela é super bonita, ela já vai ficar, porque ela é assim, e é engraçado, todo mundo pensa que ela é um personagem, não, ela é uma pessoa, uma empreendedora, e eu quis até não colocar uma outra pessoa em um outro nome, pensando exatamente nisso, porque é muito difícil você apresentar um projeto que necessita de recursos. Na verdade, esse projeto ele deveria ser custeado pelo Estado, que não fez. E aí as pessoas aparecem fazendo, o Estado vai lá e custeia. Só que como não tem o nome dessas pessoas que irão custear, aí a gente vai batendo nas portas e elas vão dizendo, mas vai ter meu nome? E aí não é político. Esse projeto não é um projeto político, ele é um projeto ético-político. Então, é muito complicado. Desta vez que a gente fez a jornada, eu tive a ajuda de 5 mulheres que patrocinaram outras 5 com a compra do colar, porque as caixas eu tinha, e aí eu investi em água, o espaço foi cedido à biblioteca. Eu agradeço muito aí o pessoal da cultura que tem se interessado muito pelo projeto. Então, é bem complicado. Por isso que a gente está aí nessa contagem regressiva dos 329 dias, para que a gente consiga recursos para ter um espaço. Lídia. Então essa busca pelo espaço agora também é uma busca por recursos, né? Ou seja, vocês estão tentando angariar aí fundos para poder levar esse projeto super interessante adiante, né? Exatamente. Tem uma complexidade nesse projeto. Nós faremos um espaço, um escritório. Ele não é um espaço onde a mulher vai fazer esse curso. Por quê? Porque tudo já é centralizado e eu também não quero que o projeto Lídia seja centralizado. Então, eu quero que ele seja de território. Então, a gente vai ter um espaço para que a gente possa receber pessoas que queiram nos patrocinar para a gente ir para os territórios, os lugares distantes, as mulheres mais distantes do centro, porque a gente passa por um processo de classe que colocam que a gente é classe A, B, C, D, J, sei lá, um monte de letra, através da gente estar longe do centro. Então, quanto mais distante eu estou do centro, eu passo a ser uma pessoa periférica. Mas isso não me torna periférica, entendeu? Não é sobre isso. Isso só me torna longe do centro. E Guarulhos é muito grande. Guarulhos poderia ter, sei lá, 5, 6 centros. Ele já poderia ter sido pensado outra forma de gerir uma cidade. A gestão, ela é muito grande. Então, a ideia do projeto é essa, que a gente possa estar em territórios, conhecendo essas mulheres, sendo facilitadoras desse processo. Não é sobre colar, sobre caixa. Nossa próxima aula é sobre um peso de porta e uma arte em feltro. É sobre você se descobrir e você fazer parte desse sonho que nós temos, de que nós, como mulheres, possamos viver do nosso próprio trabalho. Poxa, Lídia, adorei conhecer você, o projeto, nosso programa já está chegando no finalzinho, né? E eu queria parabenizar você, enfim, todas as pessoas que atuam, né, junto contigo para colocar essa ideia em prática, né? E que vocês consigam aí realizar esse objetivo, né, desses 329 dias, que quando chegar nesse dia D aí, esse último dia D, que vocês consigam realmente ter esse espaço e poder multiplicar esses cursos para diversas outras regiões da cidade de Guarulhos. Parabéns e obrigada por ter dedicado um tempo aqui para conversar com a gente. Obrigada a vocês. Não faço nada sozinha, então hoje eu vou sem nomes. Quero agradecer a todos que participam. Tem muita gente comigo, não é nem atrás nem à frente, ao meu lado. Muitas pessoas são colaboradoras do projeto. Eu agradeço imensamente, principalmente para não deixar de fora a minha família, que acredita em todas as loucuras que eu sempre me proponho a fazer, elas estão comigo. E essa é a nossa ideia. Agora nós somos todas Lídia. #Bora Lidiar. É isso aí, em vários momentos do programa eu estava aqui tentando me controlar e algumas vezes saiu essa troca de nome, né? O nome do projeto é forte, o nome do projeto inclui muitas mulheres. Obrigada novamente, agradeço também a você, telespectador internauta, que acompanhou o programa
com a gente. Te vejo, então, na próxima oportunidade. Até lá!